Então vamos lá, pessoal, olha só. Vamos se concentrar aqui para dar uma avançada em geradores elétricos. Primeira coisa, estrutura de um gerador é sempre desse jeito, ó. É sempre desse jeito que a gente faz um gerador. E volta e meia a gente bota a pontilhada para mostrar que isso tudo é uma coisa só. Aquele carinha ali tem nome, quem é? Ó, que beleza, assim eu já vejo que ela não foi tão ruim, né? Pelo menos essas coisas básicas nós precisamos. E esse cara aqui? Ah, que bonito! Força eletromotriz, resistência interna. Essa força eletromotriz é a voltagem nominal dos geradores, 12 volts, 1,5 volts, 100 volts. E aí o importante para a gente quando vai conectar isso aqui no circuito, né? A gente tem que saber qual é a voltagem nos... Como é o nome disso aqui mesmo? Nos polos, isso, nos polos do gerador. É bem isso mesmo. Aliás, o grandão e o pequenininho. Isso, então esse aqui seria o polo positivo, né? E aquele ali seria o polo. Embora o pessoal usasse partículas positivas, né? Então a corrente a gente diz que é do positivo em direção ao negativo, né? Os opostos atrás iguais se repelem, certo? Embora na verdade verdadeiro os elétrons estejam fluindo no sentido oposto, só para lembrar o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica, certo? Se eu quiser determinar este V, esta voltagem nos polos, é só lembrar que a força eletromotriz gera. Porém, quando o I vai passar pelo R, tem uma perda de voltagem, por isso menos. E qual é o valor da perda? R vezes I. Não é assim que calcula uma voltagem em cima de um resistor, multiplicando R por I? Por isso que essa aqui é a famosa equação do gerador. Observem vocês, meus queridos, que nós podemos fazer um gráfico com isso aí. Eu posso fazer um gráfico fornecendo a voltagem em função da corrente I. E quando que a voltagem vai ser a máxima, meus amigos? Qual vai ser o valor de I para a voltagem ser a máxima? Zero. Nós falamos, né, sobre isso, não é? Que a bateria só tem 12 volts enquanto desligada. Ligou um LEDzinho idiota, já não tem 12. Não é isso? Realmente, ó, bota zero mentalmente ali comigo. Zerou, o V fica o próprio E. A própria força eletromotriz. Então, quando o I é zero, ali está o ponto do gráfico. Porém, esta equação é de que grau? Primeiro grau. Então, o gráfico é uma... Só que é uma reta, né? Só que esse aqui é como se fosse o nosso X, concorda comigo? Ó na frente do X. Negativo, né? Então é uma reta decrescente. Eu tenho certeza que esse gráfico vai ser assim, ó. Chega uma hora, cara, que a corrente é tão alta que a voltagem foi para zero. Será que faz sentido usar um gerador nessa situação? É inútil essa situação, né? O cara vai lhe entregar 0 volts e vai estar passando uma corrente absurda por dentro dele mesmo, esquentando pra caramba, o famoso efeito Joule. Efeito Joule. Esta corrente aqui, pessoal, é uma corrente muito famosa, é a máxima corrente do gerador. Ela também é chamada de corrente ou intensidade de corrente, né? Corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito. Como é que eu obtenho a corrente de curto-circuito numa pilha, por exemplo? Unir os dois polos com um fio, sem lâmpada nenhuma. Um fio bem pequenininho vai ter virtualmente resistência igual a zero. Se tu conectar então os polos da pilha com um fio sem lâmpada, primeiro vai sair faísca e tu vai ver que o fio vai esquentar e a lâmpada vai esquentar brutalmente, muito rápido. Tu vai detonar a lâmpada em poucos segundos. Certo? Eu diria que nem 1 minuto vai durar a carga da pilha. Não façam isso, porque ela pode aquecer demais e pode até explodir na tua cara, já que ela é lacrada. Tá? Mas é isso que nós faríamos para obter o curto-circuito. É tu conectar os polos sem nada resistivo, zero resistência. Quer dizer que toda a força eletromotriz vai estar sendo aplicada na resistência interna. É isso mesmo. Certo? É o curto-circuito. Nome justo, né? Eu faço um circuito curto entre os polos. Passa tanta corrente ali que a energia é toda usada dentro do próprio gerador. Então, corrente de curto-circuito. Dá para calcular quanto ela vale. Porque nesse caso, qual é a voltagem mesmo? Zero. Então eu vou pegar a equação do gerador e vou colocar zero na voltagem.
vai ficar E menos R vezes I, menos passar para cá, mais o R está multiplicando, passa. Então, ó como é que calcula a corrente de curto-circuito. Basta pegar a força e dividir pela resistência interna. A gente chama de ICC. Corrente, intensidade de corrente, né, de curto-circuito. ICC. Beleza? Então tu vê, se tem uma bateria do carro, tu pega lá o manual dela, ou liga pro fabricante e diz qual é a resistência interna dessa bateria. Ah, é tantos ohms. Só pega os 12 volts, divide, né, pela resistência interna, tu tem a máxima corrente dela. Certo? Na verdade, o que vem na bateria é a máxima corrente dela. Corrente máxima, 300 amperes. Aí tu sabe a máxima corrente, tu sabe a voltagem, dá para calcular a resistência interna dela, né? Certo? Seria uma pergunta mais comum. Galerinha, geralmente, é só uma dica que eu vou te dar, geralmente a gente projeta uma bateria para ela ser usada aqui, ó, bem no meio. Então, geralmente a bateria, quando ela vai ser utilizada no extremo dela, a voltagem que vai estar atuando nela vai ser a metade da força eletromotriz, exatamente. Mais ou menos no momento em que se liga o carro, a bateria está sendo usada no seu ponto ideal. Ou seja, a força eletromotriz dela cai pela metade, no caso seria 6 volts, né? E a corrente é a metade da máxima, certo? Então aqui seria o igual a ICC sobre 2. Daqui a pouco eu posso te provar, tá? Talvez hoje, na aula de hoje eu vou te provar por que a bateria é melhor utilizada neste momento. Dá para provar. Mas antes de fazer essa prova eu preciso discutir com vocês umas coisas. Quando eu olho para o gerador, eu posso pensar em 3 tipos de potência. Eu posso pensar na potência que ele está gerando de verdade, que é a força eletromotriz. Eu posso pensar na potência que está sendo perdida devido ao efeito na resistência interna. E eu posso pensar na potência que eu estou utilizando de fato, que é nos polos. Então eu posso pensar em 3 potências diferentes. E tem nome específico essas 3 potências. Então vamos lá. Potências no gerador. Potências no gerador. Primeira potência é a potência que eu gosto de falar, é a potência dissipada. Porque essa potência dissipada ela é importante, ela é muito cobrada. O que é dissipar mesmo? Perder, né? Dissipar é perder, é quando a coisa se perde, se espalha, digamos. Então a potência dissipada, tu acha, já que ela é a potência perdida, tu acha que é a potência nos polos, na resistência interna ou na força eletromotriz? No nosso papo nós já sabemos que a parte ruim do gerador é a resistência interna, é onde ocorre o efeito Joule, é onde a energia elétrica é transformada em energia térmica. E a bateria serve para esquentar? Não, né? Para energizar alguma coisa. Eu não queria que ela esquentasse, mas ela esquenta, safada. Então eu perco uma parte de energia. Potência dissipada. Já que é uma potência que está ocorrendo em uma resistência, será que a melhor fórmula para calcular ela é V vezes I? Não, porque não tem o R, né? Eu queria que tivesse o R. Qual das formas de potência tem R? R vezes I ao quadrado. Por isso que a potência dissipada em um gerador, ou potência perdida, é Rzinho vezes I ao quadrado. Onde o Rzinho... Senhor, mas ele vai me dar no formulário uma que é P, Rzão vezes I ao quadrado e outra que é Rzinho? Não. É tu que tem que ter a manha, pô. Ah, não, agora eu estou falando de gerador. Ah, então o R que eu estou me preocupando é aquele lá de dentro. Tu troca o Rzão por Rzinho e deu. Outra potência importante, além dessa potência perdida, é a potência gerada. A potência gerada. Onde é que está ocorrendo geração de energia? Nos polos, na força eletromotriz ou na resistência interna? É normal confundir com os polos, mas a dos polos a gente chama de energia útil. Aquilo que dá para usar de verdade. A geração de energia ocorre na força eletromotriz. Só que a gente não pode aproveitar tudo que a gente gera. A gente perde uma parte dela, infelizmente. Então a gerada é sempre olhando para a força. Já que força eletromotriz é uma voltagem, não é? Eu falo para vocês 12 volts, 1,5 volts. Eu posso usar essa fórmula mesmo, ó. Só que no lugar do V, eu boto o E para lembrar que eu uso a força eletromotriz. E essa fórmula, será que vai ter essa fórmula para vocês? Não. Vai ter V vezes I. E aí é tu que tem que ter a malandragem. Ele quer a potência que está sendo gerada. Onde é que está sendo gerada? Ah, quem gera é a força eletromotriz. Então eu vou fazer E vezes I. Potência gerada.
Mas talvez mais importante não é ainda saber o quanto tu perdeu ou o quanto tu gerou, e sim o quanto tu vai utilizar daquilo, o quanto tu vai aproveitar. E se eu quero calcular a potência então útil, a potência útil vai ser na verdade a voltagem nos polos, é o próprio V vezes I. Mas é importante tu saber que este V é a voltagem nos polos. Aquela sim é a voltagem gerada, que é a da força eletromotriz. Mas eu aproveito tudo que eu gero? Não, porque uma parte é dissipada. Mas pensa comigo. A gerada já não foi dissipada? Não. Ó, bacana o que tu falou. Lembra que na prática, este E e este R estão misturados um com o outro dentro da bateria. Certo? Aqui na física a gente separa essas informações para ficar mais fácil matematicamente de tratar. Mas necessariamente, se tu for fazer uma bateria com maior força eletromotriz, automaticamente tu vai usar mais material. E como tu vai usar mais material, tu acaba aumentando a resistência interna dela, infelizmente. Fala, querido. Eu poderia usar a potência total menos a potência dissipada para calcular. É aqui que eu ia chegar agora. Como a energia não se perde e não se cria, apenas se... Aqui existe uma conservação de energia, não é? E qual é a regra que eu posso usar entre essas três potências? A potência gerada, pode ser. A potência gerada é o quê? É a potência aquela que eu aproveito, mais a que eu perco, né? Aquilo que eu gero, uma parte eu utilizo e outra parte, infelizmente, eu dissipo. Ou, se preferir, o que é a potência útil? Mais passar para lá é a potência gerada menos a potência dissipada. É isso aí. Isso, na verdade, é importante que fique claro que vem do princípio da conservação da energia. Concorda comigo? Porque a energia se conserva, então este fato tem que ser aceito. Agora eu já posso te explicar, agora eu posso te provar que este é o momento onde a máxima potência é utilizada da bateria. Porque a potência útil não é isso aqui? Eu vou pegar essas equações, vou substituir aqui, vou fazer o gráfico dessa equação de segundo grau que vai aparecer, e como ela vai ter a concavidade voltada para baixo, o ponto é o ponto máximo. Eu vou descobrir que o ponto máximo é esse, aí nós vamos perceber que está justamente bem no meio da bateria. Então se a bateria tem 24 volts, vai ser no 12 que ela tem a máxima potência dela. Olha que loucura, na hora que ela está usando só 12 dos 24 que ela tem a máxima potência. Vou provar matematicamente para vocês essa ideia. Essa prova matemática não tem na apostila, tá? Talvez deva vir na próxima aula sobre geradores e receptores. Fala, amigo. Claro, cara.